Não, eu acho que assim, quando o time consegue ter aproximação, toques curtos para envolver o adversário com dinamismo, com rapidez, o De La Cruz dá essa rapidez, né, e objetividade dessa troca de passes, eu acho saudável. Foi o momento que o Flamengo estava envolvendo o Vasco, inclusive. Em alguns momentos, eu colocava os jogadores do Vasco na roda. Então, ia naquela toqueira, mas agora, quando chega um determinado momento, você tem que chegar e tem que definir as jogadas. Eu acho que aí existe um certo preciosismo. Às vezes o jogador tem condições de finalizar, mas sempre procura um passe para alguém, uma jogada mais elaborada. Isso é um problema antigo do Flamengo. Isso aí quando o jogo está 5-0, amigo. Aí você pode fazer uma graça. No clássico não tem essa, ainda mais o jogo está empatado. Você tem que resolver. Houve um lance no segundo tempo que o Gerson estava impedido. A bola veio para o Gerson sozinho. Ele ajeitou com o peito para o Pedro que vinha atrás. Gente, aquela bola para ele dominar e já ele fazer um gol. Tá impedimento, não vai valer o gol, mas ele tinha que ter definido. Aí, parecia que estava jogando futebol, cara. Deu uma ajeitadinha com o peito para o Pedro, que vinha na disputa do corpo ali com adversários. Então, assim, isso acontece demais. O cara está dentro da área, tem uma posição que dá para arrematar, não chuta. Procura o outro colega e tudo, como já aconteceu inúmeras outras vezes. No jogo passado mesmo, aquele chute do Arrascaeta, colocadinho no canto, uma bola que ele ficou livre, dá uma pancada, bate com força. Não, um chutinho. Quer dizer, porque é bonito, né, quando ela anda mansinha no canto, mas, gente, essa objetividade para definir as jogadas é um antigo problema que o Flamengo tem que corrigir. Aí é com o Tite. Aí tem que chamar a atenção, tem que cobrar, tem que falar, tem que treinar, tem que reclamar, mostrar vídeo. Ó, por que não chutou aqui? Por que aqui ajeitou para o outro? Tem condições, chuta, gente. Sabe? Então, acho que falta isso. Tem um domínio, tem a bola, controla o jogo, o adversário está acuado, o Vasco ficou acuado boa parte do primeiro tempo, primeira metade da primeira etapa, mas e a definição? Então você não tem criação de jogada, você, quando tem uma oportunidade, não finaliza. Isso precisa ser corrigido há muito tempo. Ninguém consegue consertar esse problema do Flamengo. Já há muito tempo que é assim. E isso também, né, o André, não deixa de ser um pouco de variação, né, de jogadas, né? Porque você, se quiser entrar sempre na área da mesma forma, é bom variar, às vezes finalizar, às vezes tentar decidir antes, né? O que você achou aí sobre essa parte ofensiva que do Flamengo, que foi um pouco ineficaz no primeiro tempo mesmo, né? Teve muito domínio, inclusive na entrada da área do Vasco, retomou muita bola, e a gente sabe como é importante, né, retomar essa bola na zaga. Eu lembro que teve uns 5 minutos ali, quase de jogo, 3 a 5 minutos, que o Vasco não conseguia. Toda vez que o Vasco saiu, a bola ia para a lateral, o Flamengo retomava. Mas não foi eficaz nessa conclusão da jogada, né? Não foi, e muitas vezes errou, na maioria das vezes errou o penúltimo passe e o último passe, né? Ou até com a possibilidade de dar um penúltimo passe, mas às vezes abrir um clarão, poderia chutar. O Tite também falou que sentiu falta disso, de mais chute de fora da área, e os jogadores não finalizavam. Esse time do Flamengo realmente é uma questão assim. O time por dentro se acostumou a fazer a coisa muito tricotada ali para finalizar só dentro da pequena área. E não é para ser assim, né? Nem a fase é para isso, né? É para aquilo que eu disse, a bola que o Varela fez muita coisa errada no jogo, mas aquela bola que ele botou na cabeça do Arrascaeta foi precisa, era para o Arrascaeta cabecear com força e meter o gol. E ele deu só um toquinho. Né? Então é algo que o Tite tem que corrigir, tem que conversar, mostrar para os jogadores assim, olha, o Flamengo é melhor, mas não vai ter o domínio o jogo todo. O gol muitas vezes não vai sair naturalmente, né? Não vai sair naturalmente. Você tem que ser mais assertivo ali, né? E a chance que tiver não pode desperdiçar, tem que estar concentrado, focado para fazer, e não com aquela cabeça assim, perdi essa, mas daqui a pouco vai aparecer outra. Não. É aquela ali. Muitas vezes é aquela ali que vai ser a melhor do jogo. E se você não aproveitar, depois não vai aparecer outra. Qual a outra chance que o Arrascaeta teve no jogo? Não teve, né? A melhor foi aquela cabeçada. Então o jogador tem que conversar mais com esse time do Flamengo, tem que ser mais assertivo no jogo. Dá para fazer um compilado, ou como diria o Renato Gaúcho, dá para fazer um DVD de momentos em que o Flamengo dominou os jogos e não conseguiu fazer gol e depois se complicou lá na frente, né? Até em grandes vitórias. Quer ver um exemplo? Flamengo e Atlético Mineiro, jogo do inferno. Cara, o Flamengo atropelou o Atlético. O Atlético não viu a bola no primeiro tempo. Mas não achou o Flamengo. A marcação ali era o início ali daquele time do Dorival com
com a Arrascaeta ali, o Losango e tal, aquilo surpreendeu o Atlético não viu a bola. E só saiu o gol no último ataque do primeiro tempo, o gol do Arrascaeta. No último ataque. Um jogo que no primeiro tempo podia ter terminado 3-4-0 em cima do Atlético. Então é muito recorrente essa situação no Flamengo, e é algo que, tudo bem, não é para ter 3 chances e fazer as 3, nenhum time é assim no mundo. Nem o Haaland é assim, tem 3 chances, às vezes acontece, né? Mas não é sempre que acontece, né? Mas ter 4, 5 chances e fazer 1, pelo menos, durante 45 minutos, esse time tem que fazer com mais frequência, né? Mandar um abraço para o José Carlos Sucupira, que faz parte do nosso clube de membros também. Está aqui, eu acho que o Mauro está corretíssimo. Se aparecer uma proposta pelo Gabriel, vendam já. Tem um superchat aqui do Cezinha Roque, falando, time preguiçoso, está aqui reclamando, falando que o Flamengo é um time preguiçoso. O Augusto Veloso, o Gabigol pode ir para o Corinthians, não está jogando nada. Tá a opinião aí do Augusto Veloso. O Corinthians não está com dinheiro para contratar o Mateuzinho, cara. Então, enfim, não tem como. Mas não duvide, hein? Mas agora que você está falando... Não, no meio do ano, fazer pré-contrato, não duvido nada. Depois ver como é que fica. Até para dar satisfação à torcida. E se você olhar para o time do Corinthians, o que o Gabriel poderia fazer ali? Não vai resolver nada. Nem ele, talvez nem o Messi resolva, sabe? Sério, tá feia a coisa lá. O time do Corinthians é uma bagunça total, cara. Um negócio gravíssimo. Na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. 4 derrotas seguidas. O Mano teve 5 ano passado com o Internacional. Mais uma vai ser a 5ª seguida. Brincadeira. Quer dizer, vai fazer o quê? Mas, cara, ele é midiático. Então você leva o Gabigol. Não, o Gabigol em 2025 é nosso e tal. Cria uma fumaça. Como é que vai resolver depois? É outra história. E o jogador, quando é bem assessorado, faz aquele contratinho bacana que amarra ali algumas coisas. Se bobear, já teve jogador que já fez contrato no futebol brasileiro, assim, vamos imaginar o seguinte, o patrocínio aqui em cima paga X para o clube. Esse patrocínio aqui vai me pagar, meu salário, tá? Eu quero garantia. Então, o patrocinador depositava essa grana direto para pagar o cara. Sabe? Com acordos com clubes que tradicionalmente pagam atrasado, jogadores bem assessorados, com agentes bons, né, competentes, fazem bons contratos. Esse era um dos recursos. O cara chega e fala, eu quero isso aqui para me garantir. Não quero ficar recebendo atrasado. E acertava. Acaba sendo uma sacanagem, porque os outros recebem atrasado e o cara recebe em dia, né? Mas o cara está ali vendo o dele, o dirigente aceita. São os absurdos do futebol. Então, chegar na hora de fazer um acordo, tal, acertar, eu não vou ficar surpreso nem um pouco. A grande questão é, quanto vale o Gabigol hoje? Hoje que eu estou falando, assim, é o hoje. E o hoje você vai trazer toda a fase do ano passado. Uma coisa é um jogador numa fase que dura um mês e meio, 2 e tudo, né? As coisas não estão bem. O outro é um jogador que já está há muito tempo nessa situação. Não é de hoje. Gente, não é de hoje. E aí vai chegando a hora da decisão, a hora de bater o martelo. E aí, faz o quê? Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que é fácil a decisão, não. Os cartolas estão com o pepino na mão. Em parte, também são culpados. Porque tudo que acontece é porque o Gabriel, às vezes, parece se achar maior do que tudo e que todos. Porque o Flamengo permite isso. O Flamengo tolera isso. O Flamengo tolera jogador que faz partidas como o Fla-Flu do ano passado, 4-1, aí manda o técnico embora e não acontece nada com os jogadores. O técnico tem que responder pelos seus erros, os atletas também. Então, não acontece nada, gente. Nada, zero. E aí a coisa vai. Os caras compõem com os jogadores. E vai levando. E aí tem uma parte da torcida que parece achar que os jogadores são mais importantes do que o clube. Ontem mesmo tinha gente lamentando na rede social porque o Everton Ribeiro não vai poder fazer despedida porque do calendário. Gente, ele está no Bahia. Quando jogar contra o Flamengo, no Maracanã, faz lá uma placa para ele, alguma coisa, a torcida bate palma para ele, cria o nome, acabou. E quando o jogo começar, o couro vai comer. O Everton representando o Bahia, seu clube, e o Flamengo fazendo o seu jogo, acabou. Vamos se enfrentar. Quer dizer, os caras estão preocupados em fazer uma homenagem. O cara foi embora, seguiu, aceitou outra proposta. Tinha proposta do Flamengo, boa, um ano, ganhando o que ganhava, para ser reserva. Alguém acha que o Everton Ribeiro seria titular hoje? Não seria. No Flamengo não seria. Ia ter que brigar muito para jogar. Então as pessoas também ficam tratando os jogadores como se eles fossem maiores que o clube. Eu acho sempre o seguinte, o cara fala, temos que agradecer que esses jogadores fizeram pelo Flamengo. Sim. E eles têm que agradecer um dia terem jogado no Flamengo.